não precisa se desesperar, porque esse assunto é bem tranquilo. Fique aqui agora para entender de vez os geradores elétricos com Suquita. Então bora lá. Hoje a gente vai tratar de geradores elétricos. Isso aí é aquele cara que pega algum tipo de energia e transforma em energia elétrica. Um exemplo bem prático do nosso dia a dia é mais ou menos as pilhas, baterias. A gente vai dar uma simplificada nisso para entender à luz da física essa parte. Então, bora começar colocando no papel já a representação dos geradores. O gerador elétrico a gente vai representar assim, ó. A gente tem a força eletromotriz dele, dada pelo epsilon, né, por esse Ezinho, e temos uma resistência interna. E aqui vai caracterizar o nosso gerador. O nosso gerador é mais ou menos, ó, aquela nossa caixinha da pilha, e lá dentro dela a gente vai representar justamente isso. Uma parte o polo positivo, outra o negativo. Essas são as extremidades que vão nos dar a DDP-U verdadeira, só que lá dentro a gente tem uma força eletromotriz e uma resistência internazinha que vai acabar dissipando uma certa energia da gente. Beleza? Então, essa aqui é a nossa primeira análise do gerador. A gente precisa conhecer ele agora. Mas já vou dar um spoiler aqui, viu? O sentido da corrente nos geradores é esse aqui, ó. Esse aqui. Beleza? E é isso aí. Tendo conhecido já de início essas partes dos geradores, bora agora conhecer a equação dos geradores, e é a partir dela que a gente vai conseguir fazer muita questão. Vem cá. Quando a gente tem um gerador, uma pilha aqui no nosso circuito, a gente quer saber qual é a DDP que ela está fornecendo, qual é a tensão U que ela está fornecendo ao resto do nosso circuito. Essa resistência R aqui é o restante do nosso circuito. O gerador em si vai ser essa pilhazinha que a gente tem aqui. Se a gente passar um raio-x por ela, o que é que a gente vai ver? Que essa DDP-U que ela está fornecendo aqui, na verdade, é a resultante de quem? É a parcela de quem? Ó? Dessa contribuição da força eletromotriz e dessa resistênciazinha interna aqui. Lembra que eu falei que o sentido da nossa corrente era esse? O sentido ir aqui para cá, sempre indo do menos para o mais aqui nessa bateriazinha aqui. Então, qual é essa DDP-U? U é dado por E menos R vezes I. Veja que a parcela da força eletromotriz, ela é descontada de uma parte que é dissipada pela resistência interna. E a partir dessa equação, a gente pode pegar ela e colocar em um gráfico. A gente pode visualizar essa equação graficamente, geometricamente. Então é isso que a gente vai fazer agora. Olha só, qual foi a equação que a gente colocou? U igual a E menos R vezes I. Se a gente usar um gráfico U por I, veja que essa equação aqui se assemelha ao quê? Y igual a AX mais B. Veja que o U está fazendo o papel de Y, o I está fazendo o papel de X, ó, eixo U e eixo I. O R é o coeficiente angular da reta. Então, se a gente quer descobrir a resistência interna, é só a gente pegar, ó, esse coeficiente angular da reta. Como aqui realmente está negativo, já indicando que a reta é decrescente, a gente pode simplesmente pegar a tangente desse ângulo aqui, que a gente já tem um valor possível para R. E a força eletromotriz é onde ele cruza com o eixo U. Beleza? Veja aqui, a gente tem uma corrente máxima. A máxima corrente que a gente pode ter para a bateria, para o gerador, é o quê? É chamada de corrente de curto-circuito. Veja que ela aparece justamente quando a DDP entre os polos da bateria vai ser zero.
Ou seja, quando a gente provoca um curto na nossa bateria, liga ela por um fio liso. Conhecido o gráfico, conhecida a equação, bora entender um pouco mais sobre essa corrente de curto-circuito, que não é besteirinha não, é coisa que realmente é cobrada, beleza? Então, ó, a corrente de curto é a gente pegar a nossa bateria e simplesmente ligar um lado a outro com um fio liso. Isso daqui vai ficar como se fosse um circuito normal, ó. Aqui não é a força eletromotriz, aqui não é a resistência interna R. Veja que isso daqui, para o elétron que está circulando aqui, veja que é a mesma coisa que um circuito desse, ó. Um circuito que eu tenho uma resistência e uma bateriazinha aqui de E e R. A diferença é que essa corrente que circula por aqui, ó, a gente chama de corrente de curto-circuito. E é justamente isso que acontece aqui. Essa é a corrente de curto-circuito. E como é que a gente calcula ela? Do mesmo jeito que a gente calcula aquelas equações simples, né, de lei de Ohm. Ó, E igual a R vezes a corrente de curto-circuito. Então, a corrente de curto-circuito vai ser igual a E sobre R, ou seja, a força eletromotriz, o Epsilonzinho, dividido pela resistência interna do gerador. Tranquilo? Tá acabando. É alguns detalhezinhos esse assunto, mas agora a gente vai só trabalhar com as potências útil, total e dissipada por essa bateria. É importante saber isso que a gente viu até aqui, saber esses elementos da bateria, saber o equacionamento para a gente entender essas potências, beleza? Tá acabando, é só isso. Então aqui, ó, mais uma vez, quem é que a gente tem aqui? O E, o R. Qual é o sentido da corrente aqui? Ó, já deixei uma pegadinha. O sentido da corrente aqui, ó, é sempre do menos para o mais, já que a gente está tratando de um gerador elétrico. Então a corrente passa para cá, né? No caso do gerador. Enfim, eu quero indicar para vocês quais são as potências total, útil e dissipada. Lembra que aqui nos terminais do nosso gerador temos a DDP-U, não é? Então, a potência total é dada por quem? É dada pela potência fornecida pela força eletromotriz. Então, é dada por E vezes I, vezes a corrente. A potência útil é a potência que é realmente utilizada, que vai ser o quê? A utilizada pela DDP-U, que é quem a gente tem realmente quando a gente compra a pilhazinha. Então, U vezes I. E a potência dissipada é dissipada sempre pela resistência interna, RI ao quadrado. Se a gente quiser o rendimento desse gerador, a gente pega a potência útil sobre a total. Se eu pegar a útil sobre a total, a gente vai ter quem aqui? A útil é U vezes I e a total é E vezes I. Nesse caso, a gente pode cancelar o I e a gente tem U sobre E. Bora fazer agora uma questãozinha bem rápida só para fixar esse assunto, só para deixar bem claro. Ligando os terminais de uma bateria por um cabo curto e grosso de cobre, a corrente que percorre o cabo tem intensidade de 100 A. Sabendo que a diferença de potencial entre os terminais da bateria quando em circuito aberto vale 12, calcule a resistência interna. Então veja só o que ele diz, ó. Primeiro, lá na bateria dele, ele pegou essa bateria aqui, R e E, e ele fez o quê? Ligou ela por um cabo. Fez o quê? Um curto-circuito nela. E aí, quando fez um curto-circuito aqui, o que é que aconteceu? A corrente de curto-circuito que apareceu aqui foi de 100 A. Ou seja, a gente sabe que E igual a R vezes ICC. Então, E é igual a R vezes 100. A gente já tem essa informação aqui. E a outra coisa que a gente sabe é que quando ele pega a bateria, não liga em nada, deixa o circuito aberto, ele tem essa força eletromotriz e a resistência R. Ele diz que o circuito está com uma diferença de potencial de 12, ou seja, o U aqui está igual a 12 volts.
Nesse caso, com um circuito aberto. Se o circuito está aberto, quer dizer que não está passando corrente. Se não está passando corrente, lembra lá do nosso gráfico? Ó, quando a corrente era zero, a tensão U era a própria força eletromotriz. Então, nesse caso, já que aqui o R vezes I vai dar zero, o E vai ser o próprio 12. Então, a gente já descobre quem é E, que é 12. Então, ó, 12 igual a R vezes 100. O R vai ser igual a 0,12 ohms, que é a resistência interna. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, lembre de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Não esquece também de compartilhar esse vídeo, joga lá no grupo da sala, manda aí pro seu pai, manda pra sua mãe. Bora entender de vez esses geradores, beleza?